Graças a Deus estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, e algo que o Senhor tratou em meu coração, tem tratado, é a respeito de uma vida vitoriosa em Deus. E quando nós falamos de uma vida vitoriosa, uma vida efetiva em Deus, nós não estamos falando de uma vida que não tem problemas, amém, irmãos? Às vezes as pessoas, quando elas ouvem a palavra da fé, elas confundem, e elas pensam assim, esse povo é um povo que não tem problema, é um povo, acha que a gente não tem problema, acha que a gente não tem desafio. Não, todos nós temos desafios, e muito mais, porque a Bíblia diz que todos aqueles que desejam viver uma vida de piedade serão perseguidos, Isso não é um versículo muito animado que a gente dá glória a Deus, mas graças a Deus que junto com a perseguição vem a graça de Deus. E a graça de Deus nos faz ser triunfantes em meio a toda e qualquer situação. Assim como foi com o apóstolo Paulo lá, quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. Mas as prisões não foram capazes de prender a sua alma. Ele disse, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, ou seja, a alegria do Senhor na vida dele era independente das prisões, daquelas grades que ele estava ali. E existe uma vida assim vitoriosa na vida do crente, independente do que ele está passando. Seja como o apóstolo Paulo em uma prisão, seja num problema, numa dificuldade que está se arrastando talvez por semanas, por anos, por meses. Em toda e qualquer situação, a Bíblia diz que o Senhor nos conduz em triunfo. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Deixa eu colocar aí para vocês, A Thalita aí vai, a Thalita que vai pôr? A irmã Thalita. Irmã Thalita, por favor. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, diga sempre, sempre nos conduz, irmãos, em triunfo. E por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. As pessoas vão conhecer a Deus através da nossa vida, da sua vida e da minha vida. E é interessante que nesse verso ele diz, em todo o tempo, sempre o Senhor vai nos conduzir em triunfo. Então, é sobre esse triunfo, é sobre essa vida triunfante, que não é uma vida que tem ausência de problemas, mas é uma vida que sempre tem uma resposta. Amém? Quando a gente não tem a Cristo, todo problema em nossa vida, a gente não tem esperança. A gente não sabe se aquilo ali a gente vai superar um dia. Mas, meu irmão, eu te digo que em Cristo Jesus, toda e qualquer situação tem uma resposta em Deus e Ele vai nos conduzir em triunfo. O Senhor não vai nos deixar, lá abandonados, esquecidos diante de uma esperança, de uma espera nele. Pelo contrário, Ele vai nos conduzir a um caminho de vitória, a um caminho de respostas, aleluia. Então a palavra de Deus, ela vai ser sempre o veículo que Deus vai operar a graça dele na vitória, tá? Então Deus, ele tem uma forma de nos conduzir, ele tem uma forma de dirigir as vitórias dele, de trazer as vitórias dele na nossa vida. E como é que ele faz? Ele faz através da palavra. Então a palavra de Deus, ela sempre vai antecipar qualquer vitória na vida da gente. Alô? Se tem uma área na sua vida, como tem também na minha vida, que talvez você esteja no bom combate da fé. O que é um bom combate da fé? Quando você está enfrentando uma situação, pode ser até uma situação de um problema financeiro, pode ser uma situação de um problema familiar, pode ser uma situação de uma doença na sua vida. Enquanto você está naquele tempo em que você está firmado na palavra, Paulo diz, e ele chama esse tempo de bom combate. Não é um mau combate, é um bom combate, e ele diz que é o bom combate da fé. Não é o bom combate da derrota, é bom combate da fé, porque a fé foi nos dada para combater uma situação e sair dela vitoriosos. Vocês estão comigo? E ele diz que essa vitória em nossa vida, ela virá pela palavra, ou seja, a palavra ela vai anteceder qualquer resposta de Deus. Então, se você tem algo de Deus esperando, vou repetir, você precisa colocar a palavra naquela área. Eu preciso colocar a palavra naquela área que nós estamos no bom combate. Precisamos ler aquela promessa, pensar naquela promessa. Nós precisamos crer e falar a promessa de Deus para que a vitória de Deus ela possa acontecer. Observa o que a palavra do Senhor diz aqui em Isaías. Deixa eu abrir com você aqui na minha Bíblia. Ela está na NVI, Nova Versão Internacional, e esse versículo que eu vou ler com vocês é um versículo tão conhecido.
né? Acho que até quem não é crente conhece esses versículos de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Capítulo 55, verso 11. Diz assim, olha, estou lendo na NVI. Assim também ocorre, deixa eu ler no 10. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Então, Deus está falando através do profeta Isaías para aquele povo e está falando também para nós, amém? As promessas que foi dita lá atrás também servem para a nossa vida. E o próprio Deus está falando aqui, não é Paulo falando, não é Pedro falando, e Paulo e Pedro falando já é muita coisa, certo? Os apóstolos, né, são chamados os apóstolos de fundação, ou seja, os apóstolos que colocaram fundamento na igreja, né, que colocaram a doutrina na igreja, eles falando já é bom demais, mas aqui é Deus falando, meu irmão. E Deus, ele usa de ilustração para trazer ensinamento para a nossa vida. Muitas vezes, a gente viu Jesus fazer isso. Jesus, ele usa de parábola, ele usa de ilustração, ele usa de simbolismo. Para quê? Para que a gente absorva um conhecimento divino de forma mais clara, de forma mais fácil. Se Deus fosse ministrar para nós coisas celestiais da maneira que elas são, a gente não ia entender. Porque a nossa mente natural ela é muito limitada, o nosso pensamento é muito limitado. Então tem coisa de Deus que a nossa mente não entende. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós precisamos discernir as coisas do Espírito. É por discernimento que a gente entende, não é por entender. Porque a mente, irmãos, muitas vezes a mente não entende. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz que nós devemos semear para colher, a mente não entende. A mente diz, não, se eu for semear vai faltar. Mas o discernimento da palavra diz o quê? Se eu semeio, eu vou colher. E não é sobre de dinheiro que eu vou falar, fique tranquilo, amém? Baixa aí as armas, está tudo bem, amém? Mas, olha, a gente vê Jesus usando alegoria, Jesus usa ilustração para fazer a gente entender uma coisa divina e espiritual no nível que a gente está. E aqui Deus, o próprio Deus, ele usa de ilustração. E ele traz a ilustração da chuva. Ele diz, a chuva, quando ela vem com um propósito. Qual é o propósito da chuva? Ela vem regar a terra. Eu coloquei 3 propósitos, né, da chuva. Ela vem regar a terra, ela vem fazer florescer e frutificar, e ela vem para alimentar os seres vivos, sejam animal ou humanos. Esse é o propósito da chuva, certo? Declare comigo assim, a chuva vem para regar a terra, para produzir fruto e para alimentar os seres vivos. Pronto, é o propósito da chuva. E Deus diz, a chuva quando ela vem com um propósito e ela não volta sem fazer o que ela foi enviada para fazer. Ela não fica voltando, ela só desce, ela vem e rega, e rega, e rega. E porque ela rega, ela vai dar fruto, ela vai dar flor, ela vai trazer uma manga, o feijão, o milho, ela vai trazer o abacaxi, ela vai trazer a melancia, que vai estar lá no mercado, que nós vamos comer e sobreviver. Porque sem o alimento os seres vivos morreriam, certo? Deus usa essa ilustração e diz, assim é a minha palavra. Assim, a palavra que sai da minha boca, ela também não volta sem fazer algo. Ela também não volta para mim vazia. Vocês estão comigo, irmãos? Veja que a chuva, se ela tem um propósito, imagina o que Deus fala. Ele está nos ensinando que há um poder na palavra dele. Quando ela é falada, quando ela é liberada pelos lábios de Deus, ela não vai fazer outra coisa a não ser aquilo que ela foi enviada para fazer. E o Senhor já enviou sua palavra. A palavra de Deus está na nossa boca, está no nosso coração. E há um propósito nela, sabe, meu irmão? O propósito da palavra não é só para a gente conhecer. Eu tenho dito esses dias ao Senhor, uma fala, né, que o apóstolo Paulo, ele falou, o saber, ele ensoberbece, não é? E eu tenho dito ao Senhor, Pai, eu não quero saber, eu gosto de estudar a palavra, eu amo estudar a palavra, eu amo conhecer o meu Deus, mas eu preciso ter cuidado, porque só o saber em mim vai me ensoberbecer. Vocês estão comigo?
O conhecimento, ele vem, não é para a gente dizer, eu sei, o conhecimento de Deus, ele vem para que a gente possa ter uma vida efetiva em Deus. Que essa palavra que cai no nosso coração, ela não seja só uma informação, bom, fiquei sabendo. De que adianta, irmãos, discutir, tanta gente discutindo a palavra, falando de doutrina, discutindo doutrina na internet. E a nossa pergunta é, o quanto tem vivido isso? Tanto conhecimento, para quê? Para nós vivermos, porque a Bíblia diz, se nós vivermos, aquela palavra que nós estamos vivendo, ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir o que ela foi enviada para fazer na nossa vida. E aí onde está o segredo de uma vida vitoriosa, é considerar o que Deus disse. Aleluia. Então a palavra, ela vai trazer uma germinação, uma frutificação e vai trazer uma compensação também na nossa vida, assim como a chuva faz. Quando eu aplico a palavra de Deus, quando você, meu irmão, aplica a palavra de Deus, mesmo que seu conhecimento seja apenas de um versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou João 3,16, todo mundo sabe o que está escrito, né? Como Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Naquela época ele era único, agora ele é primogênito, ele não mais unigênito, mas ele é primogênito, porque ele é o primeiro de uma série. Deus enviou, naquela época era o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida. Se você sabe, só disso é suficiente para você viver uma vida de vitória. Vocês estão me entendendo, queridos? Olha só, a palavra de Deus, ela tem esse propósito. E eu coloquei 2 propósitos importantes aqui para a palavra em nossa vida. O primeiro dele, quando a gente se achega à palavra, conhece a palavra, como vocês estão hoje aqui para receber a palavra. O primeiro deles, a palavra revela o caráter de Deus. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, a gente ler a palavra de Deus. A gente ter um tempo no nosso dia para abrir a nossa Bíblia, para nos inclinar e ouvir o que está escrito, saber o que está escrito, porque é lá onde nós vamos ter em nós revelado quem Deus é. E sabe, quando a gente não conhece o caráter do nosso Pai, quando a gente não conhece o caráter de uma pessoa, vou colocar assim mais uma vez em forma de ilustração. Quando a gente não conhece o caráter de uma pessoa, a gente não confia. Quando você conhece uma pessoa de imediato, você pode até fazer uma amizade com ela, mas o confiar é com o tempo. Sim, irmãos. Não é assim com você. Você confia em todo mundo que chega para você de primeira. Se você confia, então você é uma pessoa... Que palavra se dá para isso? Me ajudem. Ingênua. Ingênua. Porque uma coisa, irmãos, é confiança. É muito diferente de você simplesmente falar, cumprimentar, mas confiar é diferente, não é? Então, quando a gente confia em alguém é porque a gente passa a conhecer o caráter. Por exemplo, algumas pessoas aqui me conhecem mais de perto, de conviver um pouco mais comigo. Outras pessoas me conhecem somente aqui no culto. Então, eu entendo que para você saber quem eu sou é difícil, não é? Me conhecer no particular... Meu marido me conhece, minhas filhas me conhecem, as pessoas mais próximas de mim me conhecem, sabem como eu sou. Mas você que está me vendo pela primeira vez, ou você que ainda não convive comigo, você não tem total confiança. Por quê? Não porque eu tenho caráter duvidoso, mas porque você não tem relacionamento. Da mesma forma é Deus. A gente passa a conhecer Deus e confiar nele no desenvolvimento de um relacionamento dia após dia. Ninguém constrói uma fé em Deus, irmãos, de um dia para a noite, a não ser uma fé superficial e vazia. Às vezes as pessoas, elas criam um relacionamento com Deus que é muito superficial. E no momento de pressões na vida, elas não conseguem sucumbir, porque elas não conhecem o Deus que elas servem. E que elas são filhos, não somente servem, mas são filhos. Porém, irmãos, o Senhor nos convida a conhecer o caráter dele. E as páginas das Escrituras vão nos revelar o caráter de Deus, quem Deus é, que Deus é bom, que Deus é fiel. Sabe que muitas pessoas, eu também já tive essa fase na minha vida, de ter dificuldades de acreditar em algumas promessas. Sabe por quê? Porque eu não entendia que Deus é fiel.
Mas no momento em que você vai lendo a sua Bíblia, você vai se relacionando com Deus, você começa a entender, Deus é fiel. E sabe, grande parte da minha vida que eu tive dificuldades de crer de uma forma total em Deus, foi por causa da vida que eu tive. Então, às vezes, a gente traz para dentro da nossa vida com Deus, experiências que foram da nossa vida no mundo, e a gente tem dificuldade, porque o nosso modelo interior de confiança está totalmente errado. Do que você está falando? Eu estou falando, por exemplo, da minha criação, figura paterna. Eu não tive figura paterna, certo? Como muita gente, talvez aqui, né, não sei a história de todo mundo, mas talvez você também tenha tido falta de uma figura paterna na sua vida. Ou às vezes você pode até ter tido uma figura paterna na sua vida, mas essa figura paterna foi totalmente distorcida, era uma figura distorcida. Seu pai talvez era um pai ausente, às vezes um pai alcoólatra, às vezes um pai abusivo. Seja abusivo fisicamente, seja abusivo emocionalmente, seja abusivo talvez até sexualmente. Tantos traumas, tantas coisas que as pessoas passam e elas crescem com um modelo distorcido de confiança. É difícil confiar nos outros por causa da vida que elas tiveram. E a gente traz isso para a igreja. Eu não tive um pai presente, né? Eu não fui abusada, mas tive um pai que não era presente. Então, quando eu cheguei na igreja, foi difícil para mim confiar em Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é nosso Pai, que Deus é fiel, que Deus cuida, não é? Mas eu não fui cuidada, não fui suprida por meu pai, e eu não tinha um modelo de alguém que ampara. Então, o que é que refletiu em mim? Eu tinha dificuldade de crer em algumas passagens da palavra. Não que eu não quisesse crer, mas aquilo era difícil, crer que Deus cuida, que Deus supre. Afinal de contas, toda a minha infância tinha sido o quê? Falta, falta, falta. E o modelo interior dentro de mim é, pai não cuida, pai deixa faltar. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Pai deixa faltar, pai é ausente. Então, para mim, né, isso é muito interior, isso não é uma coisa que a gente pensa, né? A gente não fica articulando, mas é uma coisa que está lá dentro da gente. Ah, se Deus é pai, Deus deve abandonar também. Ah, Deus é pai, Deus nem sempre Ele supre, quando Ele quer. Quando Ele está de bom humor, vamos dizer assim, Ele supre, mas tem vezes que Ele não supre. Deus cura, mas talvez Ele não cure. Então, era um modelo de caráter totalmente deturpado a respeito de paternidade, de confiança também na figura paterna. Mas a palavra de Deus, como ela tem um propósito, ela vem para nos curar e curar a nossa alma. Ela não só vem nos salvar no sentido de nos levar para o céu, mas ela vem curar o nosso interior, ela vem corrigir uma imagem errada que nós tínhamos a respeito do nosso Pai. A palavra de Deus vai mostrar quem Deus é para nós. Aleluia, Deus é Pai, Deus cuida, Deus é bom, Deus supre, Ele nunca abandona, diferentemente dos pais que abandonam ou são abusivos. Deus nunca vai ser abusivo. Por isso que Ele deu livre-arbítrio. Isso é a maior prova do amor de Deus é o livre-arbítrio. Ele não é abusivo, Ele não é manipulador, Ele não é controlador. Ele deu-nos o livre-arbítrio. O segundo ponto que a palavra de Deus vai fazer em nós através desse propósito divino é fazermos conhecer a vontade de Deus. E eu gosto sempre de dizer que além de conhecer o caráter de Deus, a gente vai conhecer a vontade dele. Isso é o mais empolgante. Porque, como eu ouvi certa vez de um professor meu, ele disse, a palavra de Deus é a carta de amor de Deus para você. Hoje em dia não se usa mais carta, né? Hoje em dia é só e-mail e, como diz vocês, malemar, não é? Uma mensagem no WhatsApp. Mas antigamente se usava muito cartas, e não é muito antigamente, há pouco tempo. As coisas estão evoluindo tão rápido, né? Não sei se a gente pode dizer se totalmente uma evolução, né? Mas enquanto a tecnologia evoluiu, houve uma regressão em muitas coisas emocionais, não é? Enfim, mas antigamente a gente se comunicava por carta, às vezes uma carta levava um mês. Quem já passou por isso? De mandar uma carta, a carta levar um mês para chegar, né? Outra carta para receber um mês. Então vamos tratar com relação a cartas. Se você recebesse uma carta, né, ou um e-mail de uma pessoa muito querida, você ia ler ou não? Seja sincero. Seu marido, seu namorado, seu pretendente, vou deixar você mais empolgado, seu pretendente, uma carta de amor.
Recebi uma carta de amor. Rasga, não tem nem paciência de abrir, rasga logo. Não é assim? Ai, gente, vocês estão muito devagar no amor, misericórdia. Vamos aquecer essa relação, né? Recebeu uma carta de amor. Amém, Sara? A Sara empolgou. Gente, mas a Bíblia é uma carta de amor. É uma carta do amor de Deus por nós. E nós precisamos ler essa carta e saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida. E quando a gente lê essa carta de amor, a gente pode confiar que Deus é fiel. Que Ele não está falando aquelas palavras ali só para empolgar a gente, só para deixar a gente, né, animado, mas Ele envia a sua palavra com um propósito, meu irmão. E uma vez que você recebe a palavra de Deus no seu coração como uma revelação, meu irmão, fique firme nisso. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é só uma carta de amor com uma informação que Deus te ama. Mas existe um poder sobre a palavra. É o poder do Espírito Santo de Deus. Que uma vez que você pratica aquela palavra, você recebe no seu coração, você pratica, você confia, ela vai vir com um propósito, um fruto vai surgir, vai acontecer, vai manifestar. O sobrenatural vai ter que aparecer na tua vida, na tua casa. E falando sobre essa questão da Bíblia, né, que é a palavra de Deus, há pregadores que falam que a Bíblia é o grande manual, né, do grande arquiteto do universo. Deus nos fez, Ele nos conhece, Ele nos fez por dentro e Ele nos fez por fora. A Bíblia diz isso lá no Salmo 139, que Ele criou o nosso interior e nos entreteceu dentro do ventre materno. Eita, coisa poderosa. Imagina como nasce um bebê no ventre de uma mulher, de um óvulo, um espermatozoide, surge uma criança, um feto, e tem casos que 2, né, 3, 4. Tudo isso é uma obra maravilhosa e divina e poderosa. Deus que te fez por dentro, Deus que te fez por fora, Ele tem um plano nas nossas vidas. Ele não nos fez ao léu, nós não somos, irmãos, um acidente. Amém? E a Bíblia é o grande manual. É lá que a gente vai ver como é que a gente funciona. O problema é que a gente fica querendo funcionar de outro jeito. Não, vou fazer de outro jeito. Não, Senhor, desse jeito não. Dá um stand-by aqui. Espera aí, Senhor, só um minutinho. Vou fazer do meu jeito. Aí a gente vai ver que não funciona do nosso jeito, aí volta. Mas Ele é tão misericordioso que Ele sempre nos recebe, não é? Mas muitas vezes a gente erra por ignorância, por não estar atentando para a palavra. Eu gosto de trazer uma ilustração também com relação a essa questão do manual, sobre um micro-ondas que eu tenho lá em casa. Eu ganhei um micro-ondas, acho que faz uns 2 anos. E eu só faço o seguinte nesse micro-ondas, gente. Eu esquento a comida, o arroz, bem rápido. Eu não uso mais de 1 minuto, pra vocês terem ideia, é rápido. Esquentar o arroz, esquentar o feijão, e já esquenta no prato para ser mais rápido ainda. E fazer o cuscuz, que agora eu faço cuscuz no micro-ondas. O cuscuz é 1 minuto, olha isso, você bota a massa lá, 1 minuto, faz o cuscuz. Quem já está fazendo cuscuz de micro-ondas aqui? Ó? Bom, né? Mas eu vi no manual, pegando rapidinho assim, eu vi que aquele micro-ondas, ele cozinha, ele assa, ele faz, como é que faz quando faz aquela capa dourada? Ele gratina. Ele veio com ferro dentro assim para colocar a comida, ele vai gratinar, ele faz bolo, ele descongela, ele faz um monte de coisa. Pergunta para mim se eu sei fazer. Não sei fazer nada do que diz lá. Eu sei que existe um potencial naquele micro-ondas, mas eu não uso nada. Primeiro porque eu não dou muito valor à comida feita em micro-ondas. Mas se de repente meu gás acabar e eu precisar fazer a comida, eu tenho lá um instrumento, um micro-ondas que faz a comida, mas eu não sei fazer. Por quê? Porque eu nunca sentei para ler. E eu sei que o bichinho faz tudo, é uma bênção, mas eu nunca usei desse jeito. É a mesma coisa a Bíblia. É a mesma coisa. Tem lá um monte de promessas, tem lá um monte de revelação, tem lá um monte de instrução que vai salvar a nossa vida. Que vai salvar a nossa casa, que vai salvar nosso casamento, que vai salvar nossas finanças, que vai salvar a nossa alma, que vai salvar a nossa vida. Mas pergunta se a gente leu. Aí na hora da necessidade a gente não sabe o que fazer. Amém? Mas a Bíblia
está aqui para a gente ler, para a gente praticar e para a gente entender que ela contém a palavra, e ela é a palavra de Deus, e ela contém as instruções de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, nós devemos permitir que a palavra seja o fundamento. Eu gosto de uma frase que um ministro sempre fala, ele diz assim, que a palavra de Deus ela não pode ser um acessório. Sabe como é um acessório? Um acessório é uma pulseira, um acessório é uma gravata, um acessório é um brinco para as mulheres, né? Um acessório é um relógio, né? Um acessório é um óculos. Sabe que tem gente que tem a palavra de Deus como um acessório? Ah, eu estou precisando da palavra, aí põe a palavra. Aí não está precisando, aí, não, agora eu não preciso. Ela não pode ser acessório, gente. Ela tem que ser fundamental, meus irmãos. Senão não vai funcionar. Senão a gente vai estar buscando uma vida vitoriosa em Deus e a gente nunca vai achar. Aleluia, não pode ser acessório. Então, olha o que a Bíblia diz aqui no Salmo 119. Vamos dar uma olhadinha aqui. No Salmo 119, versículo 97 até o 106. Diga, a palavra de Deus é fundamento para a minha vida. Isso quer dizer que ela deve ser a base, amém? A base de tudo. Então, 97 diz assim: como eu amo a tua lei. Então, primeiro, a gente tem que amar a Bíblia. A gente ensina aos bebezinhos lá em cima, ó, a gente pega a Bíblia assim, ó, e passa neles. Eu amo a minha Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. E os bebezinhos, eles aprendem isso, e quando eles veem a Bíblia, eles já ficam. É porque lá em cima a gente fala para eles, eu amo a minha Bíblia. E a gente faz assim na gente e faz neles. Quando as minhas filhas eram pequenas, bebês, elas pegavam aquela Bíbliazinha do Gideão, aquela da capa cinza, pequenininha, elas pegavam e ficavam assim o tempo todo. Aí eu fiquei sabendo, né, não, já era professora, mas não do berçário. Aí eu falei, por quê? A professora falou, é porque a gente ensina elas a amarem a Bíblia. Aleluia. Nós precisamos amar a Bíblia. Ela não é acessório. E o salmista diz, como eu amo a tua lei, medito nela de dia e de noite, ou o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Ei, você quer ser uma pessoa inteligente? Ninguém. Quem quer ser inteligente? Pois medite na palavra. Davi chegou a dizer, eu fiquei mais inteligente do que os meus professores. Eu fiquei mais inteligente do que os mais velhos, porque eu medito na tua palavra. Sabe por que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela traz discernimento, entendimento a quem é simples. Sabe o que é uma pessoa simples? É uma pessoa que não tem entendimento, ela tem um entendimento limitado, não é? Mas quando você medita na palavra, você ama a Bíblia e você tem o hábito de lê-la e meditar nela, Deus vai abrindo, Deus vai expandindo a sua mente, você se torna uma pessoa sábia. E as pessoas vão começar a vir até você, consultar você e perguntar conselhos a você, porque as pessoas veem em você uma pessoa sábia. E olha, isso não quer dizer que você tenha estudo. Eu conheço pessoas que não sabem nem ler nem escrever. E são pessoas cheias de sabedoria. Que você pergunta uma coisa para ela, assim, um conselho à pessoa na hora, um conselho sábio. E isso não depende da educação, não é? Da educação formal. Isso é o conhecimento de Deus que nos torna pessoas inteligentes. E Davi já conhecia isso. Ele disse, eu medito na tua lei e eu tenho mais entendimento do que os meus mestres. Mais discernimento que os meus mestres. No 100 diz assim, eu tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço os teus preceitos. E aí, irmãos, onde a gente vê que tem gente velha que não é sábia, e tem gente jovem que é. Por muito tempo as pessoas tiveram um conceito de sabedoria, as cães, né? O cabelo branco. Aquela pessoa tem um cabelo branco, aquela pessoa tem as cães, né? Já apareceram, então a pessoa sábia. Era para ser assim, mas nem sempre é. Às vezes você vê uma pessoa de idade que não tem sabedoria, não tem discernimento. Porque o discernimento de Deus e o entendimento de Deus vem pela palavra dele. Ele diz mais aqui, no 102.
Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Aí é onde ele diz no 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e cumprirei, vou obedecer a tuas justas ordenanças. Que maravilhoso, não é? Essas palavras que maravilhosas. Fale com Deus, peça a Deus, sabe, irmãos? Às vezes tem momentos na nossa vida, fases da nossa vida, que a gente fica sem ânimo de ler a Bíblia. Todo mundo passa por isso, uma época de desânimo, não estou conseguindo ler, não estou conseguindo meditar, quando eu vou ler me dá sono, quando eu vou ler me dá um cansaço, eu não consigo entender nada. Ore antes de abrir sua Bíblia, diz, Espírito Santo, me ajuda a ler, me ajuda a meditar na palavra de Deus, me ajuda a me alimentar o meu espírito, me dá discernimento, porque na hora que você começar a ter esse contato permanente, diário com a palavra, você vai ver que tem coisa que você não precisa perguntar mais a ninguém. Tem coisas que o próprio Espírito Santo de Deus vai lhe dizendo, vai lhe instruindo, vai lhe ensinando, vai lhe mostrando a verdade, vai clareando as coisas para nós. Ele é o nosso mestre e ele usa sempre a palavra. Lembre, Deus sempre vai usar a palavra antes de qualquer outra coisa em nossa vida. A palavra vai anteceder qualquer outra coisa em nossa vida. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo deixa eu ver aqui, eu não anotei, mas Jesus disse, passará céu e terra, mas as minhas palavras não vão passar, não é? Então Jesus, ele mostra para nós que tudo nessa vida, irmãos, está sujeito a mudar, sabe? Tudo nessa vida está sujeito a ser alterado. Tem coisas que é hoje, não é amanhã. Pode ser que hoje você seja chefe, amanhã você pode ser empregado. Pode ser que hoje você tenha dinheiro, amanhã você não tenha. Ou pode ser que hoje você não tenha, amanhã você seja a pessoa mais rica de Maringá. Pode ser que hoje você esteja embaixo, mas amanhã você vai estar por cima. Sabe, irmãos, a vida ela muda muito, mas tem uma coisa que não muda, é a palavra. Ela não vai passar, ela não vai mudar. E o bom de tudo é que quando você está na palavra, o que é que vai acontecer com você? Você também não vai passar. Alô? A Bíblia diz também, olha só. Lucas capítulo 5, verso 1. Deixa eu mostrar algo mais para você aqui. Quem está entendendo a palavra, irmãos, essa noite? Estou trazendo um fundamento de vitória em sua vida. Amém? Essa palavra aqui, irmãos, ela vai, se você praticar, ela vai produzir um fruto tremendo na sua vida. Capítulo 5, verso 1 diz assim, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e a multidão o comprimia de todos os lados, para ouvir a sua palavra. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco para a praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. Ei, Deus está falando para você nessa noite. Eu estou chamando você, deixa eu fazer logo a pose. Amém? Para deixar a irmã já de trabalho pronto. Deus, Sara. Se não prestar, eu bato o outro. Aleluia. Olha só, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Ele disse, vá para águas mais profundas. O Senhor te fala hoje, filha, é tempo de ir para a água profunda. Você já andou na beira demais. Já andou no raso o suficiente para entender que no raso não tem nada. É igual quando você vai para a praia, fica no raso, você só arranha os joelhos e as canelas. Não é? Fica só levando pancada da onda, caindo, arranhando o joelho, bebe água, não é? Parou o tempo de raso. Deus está dizendo para ti nessa noite, é tempo de ir para o fundo. Amém? Vá para águas mais profundas e todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Eu amo essa passagem. Gente, me diga uma coisa, quem é que entendia mais de pesca do que Pedro?
Não venha com essa história, não, mas Jesus era soberano, Jesus era Deus, ele entendia tudo. Aqui ele estava esvaziado de sua divindade. A Bíblia diz que ele se esvaziou, lá em Filipenses capítulo 5, verso 2, ou é 2, 5, ele se esvazia da sua divindade. Jesus não estava aqui como Deus em sua plenitude, ele estava como homem ungido pelo Espírito Santo. Jesus entendia de madeira, Jesus entendia de banco, de mesa, de cama. Jesus era marceneiro, Jesus não era pescador. Quem entendia de pesca era Pedro. E Pedro disse, não pegamos nada. E se um pescador profissional diz assim, não vai dar peixe, não pega nada, o pescador sabe o que está dizendo. Amém, meus irmãos? Fala quem tem autoridade na área. E quando um que tem autoridade na área fala, o outro tem que se calar. Não é assim. Se o Glaucio começar a falar sobre agronomia aqui, eu tenho que ficar calada. Se a Karen começar a falar sobre engenharia florestal, eu tenho que ficar calada, porque eu não entendo nada. E eles são doutores, amém? Então a gente tem que ficar calado. Quando Pedro disse, não tem nada, Senhor, sabe que Jesus é a autoridade maior? E Jesus disse para ele assim, primeiro vá mais profundo, depois lance o barco, a rede, no lado mais profundo. Sabe que Pedro podia dizer, Senhor, mas Senhor, tu não está entendendo, Senhor, vá cuidar lá da marcenaria, Senhor, você não está entendendo, eu sou pescador, Senhor, pesca é comigo. Não, foi que Pedro disse, Senhor, não deu nada, mas sobre a tua palavra, não, você não entendeu nada da palavra. Senhor, o natural está dizendo que não. Senhor, o natural acabou, mas sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede. Sabe o que é a rede? É a fé. A sua rede é sua fé. Hoje na sua vida, na sua casa, você pode estar dizendo, não vai dar jeito, não tem jeito. O natural pode estar gritando no seu ouvido, não tem jeito. Mas hoje é tempo de você gritar mais alto do que a circunstância e dizer, mas sobre a palavra eu lanço a minha fé. Sobre a palavra de Deus, não é palavra de homem. O homem pode falhar, o homem ainda tem que adquirir confiança. Mas o Deus que eu conheço é sobre a palavra dele que eu lanço a minha fé, que eu lanço a minha rede. E sabe o resultado? Pedro pescou muita coisa. Foi muita bonança. Sabe, irmãos, o natural não é referência para mim, para você, para a gente montar a nossa confiança, não. Eu me recuso a confiar no que eu estou vendo. Eu policio a minha alma para não ser alterada pelo que eu vejo. E eu te aconselho a não ser alterada no seu coração pelo que você vê. É tempo de nós lançarmos redes muito mais profundas sobre uma palavra que não muda, sobre um Deus que é fiel. Gente, que maravilha isso. Que ensinamento tremendo. Lá em João 17, Jesus disse, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E isso é tão poderoso, porque a gente está no natural e existem verdades que chegam até a nossa vida, não é? Existem verdades. Que verdades? Às vezes é uma verdade de um problema da família, às vezes é uma verdade a respeito de uma situação difícil que você não sabe como vencer. Chega verdade no seu coração, notícias de amigos, de familiares, de pessoas que estão passando circunstâncias, que é um diagnóstico que a medicina diz que não tem jeito, e não tem nada de errado com a medicina, nem com a ciência, eles estudaram para isso, né? Vem diagnósticos assim, né? O banco pode estar mandando uma carta para você, falando de uma verdade. Qual é a verdade? A verdade não tem dinheiro lá. Às vezes uma carta de divórcio, um pedido de divórcio que você recebeu, é uma verdade que está lá escrita, não é mentira, é verdade. E sabe de uma coisa, irmãos? A fé ela não nega um monte. Tem gente que quando está aprendendo fé, aí a gente vai falar uma coisa assim, por exemplo, está acontecendo esse problema. Aí a pessoa fala, não está.
eu creio que não está, isso não existe. Irmãos, a fé não nega o monte. Jesus nunca ensinou a negar o monte. Tem alguém aqui? Por favor, gente, isso não é fé, isso é tolice. Dizer que o monte não existe. Não estou doente. Não, irmãos, está doente, adoeceu, está lá o diagnóstico. A fé não vai negar o monte, mas a fé vai falar com o monte. O que Jesus ensinou é a gente falar com ele, não é dizer, ei monte, tu não existe não, eu não estou te vendo, não. Jesus ensinou, fale com ele, lide com ele, dê um nome para ele, fale monte de dificuldade, monte chamado divórcio, monte chamado crise financeira, ou melhor dizendo, eu gosto de dizer que é espírito de miséria, na verdade. Porque quando a crise vem, quando a falta vem, é um espírito de miséria. E você tem que dizer pelo nome, espírito de miséria, você não tem direito legal na minha vida, na minha casa. Não vai faltar nada, porque o Senhor é o meu pastor. Ele é meu Jeová Jirê, é o Deus que provê, é o Deus que abre porta onde não tem parede, é o Deus que abre um caminho no deserto para eu passar. Amém, meus irmãos? Olha só. Oh, aleluia. Sobre a tua palavra, eu lanço as minhas redes. Eu lhe pergunto, a sua rede hoje, você vai lançar em quê? Lance na palavra. Não lance no problema, não. Como eu estava dizendo, existe uma verdade e uma circunstância, mas existe uma verdade acima da verdade. E Jesus disse, a tua palavra, ó Deus, é a verdade. E eu quero te fustigar, não quero nem te incentivar, eu quero te fustigar hoje, a você crer na palavra de Deus na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui, nem o que você está passando, mas eu sei de uma coisa, existe um Deus e uma palavra que é mais do que suficiente, poderosa para mudar e alterar a tua vida, a tua família, a tua casa, o teu futuro. Não perca sua esperança em Deus. Existem coisas que são automáticas, mas existem coisas que levam tempo para acontecer, para manifestar. Enquanto não se manifesta, mantenha a sua boca falando a palavra de Deus. Mantenha as suas redes no mar, mantenha-se no profundo, mantenha-se crendo, mantenha-se confiando, porque Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Uma vez Ele falado, Ele vai cumprir. Deus é fiel, Deus não pode mentir, irmãos. Ele não pode, nem que Ele quisesse, Ele não pode mentir. É característica da sua divindade, do seu caráter, dos seus atributos. Um Deus que não pode mentir. E quando todas as coisas te apertarem de todos os lados, lembre-se disso, o meu Pai não mente. Meu Pai não me abandona. Meu Pai não me deixa. O meu Pai é fiel, eu vou continuar crendo, eu vou continuar confiando, eu vou continuar com as promessas de Deus na minha boca, eu vou continuar olhando para cima. A Bíblia diz, olhe para cima. Quando a Bíblia diz, olhe para os montes de onde vem um socorro, não é do monte que vem um socorro, é de cima. Ele está fazendo uma alusão acima. Mantenha seus olhos para cima, olhando para Deus, olhando para Jesus. Pare de olhar para baixo e diga, Satanás, embaixo só tem você, debaixo do meu pé. Não vou olhar para baixo, não, eu vou olhar para cima, de onde vem meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não tarda, Ele não dorme, Ele não cochila. E enquanto eu estou dormindo, Ele trabalha para a minha vida. Você sabia, irmãos, que quando você está dormindo naquela soneca de noite, dormindo lá, Deus está trabalhando em teu favor. Aleluia, a Bíblia diz que não existe um Deus como Ele, que trabalha por aqueles que nele esperam. Eu prefiro esperar em Deus, e eu prefiro confiar em Deus. Enquanto eu espero nele, Ele trabalha em meu favor, em teu favor. Oh, que Deus bom. A Bíblia diz, eu estou terminando, meus irmãos, vocês tenham paciência comigo, é porque vai, né? Vocês me dão quantos minutos aí? Vamos negociar, gente. É meia-noite? Não, é Sônia ela deixa. Sônia disse meia-noite, todo mundo está de acordo? Ih! Não, gente, não estou. Mas só mais um pouquinho. Abra sua Bíblia, né? Vamos abrir aqui a projeção em Lucas 7, verso 1.
Vamos ver mais um acontecimento aqui com relação à palavra. Lucas 7, verso 1. Vou ler com vocês aqui em cima. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Pode ir. Ali estava o servo de um centurião doente. Na verdade, essa palavra servo é escravo, né? Era um escravo, o rapaz era um centurião, ele era um chefe de 100 soldados, e ele tinha um escravo na casa dele. Com certeza esse homem era um homem piedoso, era um homem bom, porque estava cuidando do escravo, preocupado com o escravo, foi chamar Jesus para cuidar do escravo. Olha o caráter desse homem, né? Um homem bom. E o servo dele estava quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Verso 3, ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Pode passar. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com instância: este homem merece que lhe faça isto. Por que eles falaram isso, gente? Porque geralmente o judeu, Jesus veio primeiramente para o judeu, não para o gentio. Esse homem, certamente ele não era judeu, ele fazia parte das tropas de Roma, certamente ele era um homem gentio, mas ele tinha respeito, afinidade e ajudava aos judeus, né, e à sinagoga. Do verso 5 diz: porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Pode passar. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus. Agora preste atenção nisso. Essa é a parte mais importante. Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Pode passar. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Fica paradinho aqui, diz, Thalita, não adianta agora não, daqui a pouco você adianta. Não, adiante. Adiante. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Aqui ele está falando sobre submissão e autoridade. Digo a um, vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Digo o meu servo, faça isso e ele faz. Ele tinha um entendimento correto a respeito de autoridade e de submissão. E ele entendeu que Jesus era a maior autoridade do universo. Por isso que ele disse isso. Pode passar. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Fica no 9, Thalita, por favor. Então, é interessante que Jesus para tudo. É como se o cenário, né, a cena estivesse se desenvolvendo ali e, de repente, Jesus fala: para tudo, que eu preciso ensinar uma lição. E Jesus olha para os israelenses, que as pessoas que deveriam ter fé, é o povo da aliança, ele diz: em Israel eu não encontrei tanta fé. Interessante que ele bota um monte de gente ali, até os apóstolos junto desse balaio todo, porque ele diz: Israel. Então ele está falando dos apóstolos, dos discípulos, de João Batista, dos mestres da lei, dos fariseus, dos saduceus, as autoridades de Israel espiritual, todos. Ele diz: eu não encontrei tanta fé. Agora, qual é o segredo desse homem, né? Vocês já conhecem um pouco a respeito disso? Qual é o segredo desse homem? Sempre vale a pena a gente lembrar. Ele creu simplesmente e absolutamente no que Jesus falou, ou que Jesus iria falar. Ele disse: você não precisa ir na minha casa, mande uma palavra. Ele entendeu, irmãos, ele entendeu que quem tem autoridade para fazer alguma coisa, só basta falar. Quem tem autoridade, tem comando e soberania sobre as coisas, não precisa ir lá fazer, dá uma palavra e a palavra por si só ela vai e cumpre. Isso é característica de quem é soberano. Quem é soberano é assim. Ele tem autoridade, poder para fazer o que diz. Por isso que ele tem soberania. Porque uma vez que ele fala, há um poder que respalda o que ele fala. Esse homem entendeu isso. Ele sabia disso. Porque ele era um homem de autoridade. Ele diz: mande a palavra, porque quem é soberano, quem tem autoridade, fala e aquilo vai acontecer. E eu pergunto nessa noite: o que é a palavra de Deus? Será que muitas vezes nós precisamos ter que ver para crer? Será que muitas vezes nós precisamos que um anjo apareça? Será que a gente precisa de sinais naturais? Ou nós vamos ter uma nossa fé elogiada como esse homem teve? Senhor, basta a tua palavra somente.
Senhor, não precisa que o Senhor venha, apenas fale a palavra. Sabe de uma coisa, meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. E esse homem foi elogiado porque ele entendeu isso. Que uma palavra de quem fala tem autoridade para fazer. Sabe que Jesus já enviou a palavra, meu irmão? Jesus já falou a palavra. Ele não está enviando mais, ele não tem nada mais para fazer. Ele já fez, ele já enviou a palavra. A Bíblia diz no Salmo 107, verso 20, ele enviou a sua palavra falando de Deus e nos livrou do que é mortal, meus irmãos. Deus vai trabalhar pela palavra. Deus, ele vai usar a palavra como um veículo para nos alcançar, meu irmão. Por isso que essa noite a minha mensagem para você é: se firme na palavra, meu irmão. Se não tem nada para você se firmar, não tem nada para você segurar, não existe segurança nenhuma nesse mundo, pegue a palavra, pegue um versículo e fique nele ali. Igual o centurião: não, Senhor, não precisa nem que o Senhor apareça lá, mande a palavra, e a palavra de quem tem autoridade se cumpre. E a Bíblia diz, o final da história, que o servo ficou curado. Amém? Posso ler mais um versículo? Só mais um? Pode? Bora. Pois vamos lá, porque não tem fantástico, nem domingo espetacular melhor que esse espetáculo aqui, né? Tiago 1:22 diz assim, olha só. Aleluia. O pessoal é ligeiro no gatilho aqui. Tiago era irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém. Pastor, né? Olha só, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Dizem que o pior engano que existe é o auto-engano, né? A pessoa fica enganando a si mesmo. Mas sabe, irmãos, Deus não chamou sua igreja para se auto-enganar. Deus chamou sua igreja para andar na verdade, né? Só que o apóstolo Tiago, ele diz assim, que a gente só vai viver uma vida realmente efetiva se a gente praticar o que a gente sabe. E você pode estar pensando assim, como eu pensei um dia, mas meu Deus, eu não consigo fazer tudo que a Bíblia diz, né? Eu não consigo, porque tem tanta coisa que a gente tem que fazer, eu não consigo fazer tudo. Mas a mensagem que eu te digo nessa noite é: faça apenas o que você já sabe. Simples assim. Deus não está cobrando da gente que você faça tudo o que a Bíblia diz, porque não tem ninguém que consiga. Mas o Senhor requer de nós: faça o que você já sabe. Se você já sabe que não deve mentir, pare de mentir. É base. Alô, tem alguém aqui ou você já foi para a sua casa? Se sabe que não deve mentir, pare de mentir. Porque senão a gente vai cair no auto-engano. Está pensando que está vivendo em Deus e não está. E ele fala no 23. O apóstolo Tiago, ele era, né? Será que é porque ele era irmão de Jesus, hein? Ele era ponta firme, hein? Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Agora, olha que coisa interessantíssima nesse trecho. Eu estava vendo hoje à tarde. Um comentarista falando, eu nunca tinha me apercebido disso. E ele fala assim, que essa palavra, homem, aqui ó, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem. E eu achava que essa palavra homem se referia a ser humano. Igual quando está escrito lá em Gênesis, que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, só que lá é a palavra Adam, que é a palavra humanidade, os seres humanos, homem e mulher, independente do sexo de gênero, né, o gênero. Só que aqui é exatamente o gênero masculino. Olha que coisa interessante, é a palavra grega, é a palavra, até anotei aqui, aner, A-N-E-R, para quem gosta de consultar o original, é a palavra aner, e se refere ao sexo masculino, ao homem, noivo, marido. Agora, que interessante, olha, vamos ler de novo dentro desse conhecimento. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem, sexo masculino, que olha no espelho a sua face, que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. E é interessante o que o comentarista traz, é que realmente naquela época, o homem, ele tinha essa rapidez em olhar o espelho. Hoje não, né? Hoje os homens ficam no espelho, não sei quanto tempo, né? E faz o tupete, não sei o quê, e fica se olhando. Mas, geralmente, os homens não ficam muito tempo no espelho. Os homens passam no espelho, dão uma conferida e saem. E é exatamente essa ilustração que o apóstolo Tiago quis trazer.
que o homem em si, principalmente naquela época, ele dava uma espiada para ver se estava tudo do jeito e saía. A mulher não. A mulher, ela fica, ela olha se está tudo certo, aí ela vai e volta, aí ela faz uma coisa e outra, aí vai, ela volta, ela demora, mas o homem não. O homem tem essa característica de passar rápido. E quando ele traz essa ilustração, é justamente para dizer, não seja assim, não tenha a palavra de Deus como algo que você olha e passa rápido. Que você passa o olho e já sai. E isso faz com que a gente se esqueça. Então, o espelho da palavra é algo que a gente vai, confere e volta. Confere, pensa sobre nós mesmos e volta. Ouve o que a Bíblia diz, pensa sobre nós mesmos. Será que eu estou andando nisso? E volta, e volta. E a gente fica, o homem não, o homem passa rápido. Vocês estão entendendo? Então, ele traz esse conselho para nós. Que não seja assim. Porque se for assim, nós vamos nos esquecer. E uma vez que a gente se esquece, a gente não consegue praticar o que está lá. Vamos ver um pouco mais à frente, verso 24, vamos ver até o 25, e diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será o que, gente? Todo mundo lê comigo. Feliz naquilo que faz, ou que fizer. E aí é a vida vitoriosa, que a gente começou essa mensagem hoje trazendo. A Bíblia nos garante uma vida vitoriosa, e ela está onde? Na prática daquilo que a gente aprende da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai querido, Pai santo, eu te dou graças por uma noite de instrução, uma noite de ensino, uma noite de admoestação, de instruções da tua parte sobre as nossas vidas, Pai. E que nessa noite nós venhamos a ter um compromisso firme de observar atentamente a tua lei. Que nós venhamos a realmente lançar nossas redes sobre a tua palavra, lançar nossa fé sobre aquilo que o Senhor diz. Que nessa noite nós saiamos daqui firmados em conhecer o caráter do nosso Pai, em conhecer os seus planos para a nossa vida. Que saiamos daqui, Senhor, dispostos a crescer em Ti, a conhecer mais de Ti, a viver uma vida vitoriosa, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos, a Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 1, 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, né? Está aí? Vamos deixar esse versículo para os irmãos levarem para seu coração hoje à noite. Bota aí a Tatá. Aleluia. A Tatá está organizando ali. Vamos guardar esse versículo no nosso coração, tá? Meu irmão, guarda esse versículo durante essa semana. E quando o profeta disse isso, ele não disse assim, se quiserdes me ouvirdes, não é somente ficar ouvindo, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ficar ouvindo, eu vou ouvir e pronto. Não, mas esse ouvir é aquele ouvir que a gente se inclina. Você já teve essa experiência de você querer ouvir um som, uma palavra de uma pessoa, uma frase, uma mensagem, está muito baixo, aí você bota o celular assim, bem perto, aí você bota no ouvido, você se inclina para ouvir, porque você quer saber, não é? Então, é esse inclinar-se que diz aqui, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Bota na versão outra, Tatá, essa aqui não está... bota na versão, isso. Se quiserdes e me ouvirdes, então, é ouvir assim, se inclinar, é dar atenção ao que Deus falou. Comereis o melhor desta terra. E comer o melhor da terra é ter uma vida vitoriosa. Amém, meus irmãos? Não abra mão das promessas de Deus na sua vida. Se anime, deixe seu coração se encher de esperança nessa noite. Deixe seu coração se encher de uma esperança firme, de uma fé vitoriosa, de que o Deus, que é teu Pai, Ele não te deixa, Ele não te desampara. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra. Irmão, se você está aqui nessa noite, você ainda não conhece a Jesus, e você deseja nessa noite entregar sua vida a Jesus, entregar seu caminho a Ele, fazer dele o seu Senhor, o seu Salvador, seu amigo, seu Redentor, e você nunca fez isso, e você deseja entregar sua vida de uma vez por todas ao Senhor Jesus, eu quero orar por você. Tem alguém assim aqui nessa noite? Todos conhecem a Cristo? Todos são salvos?
melhor coisa que a gente faz na nossa vida é entregar a nossa vida a Jesus. Ele é nosso amigo de verdade. Não existe nenhum outro amigo igual a Jesus. E Ele te diz, prove e veja que eu sou bom. Ele é bom, mas a gente precisa dar a nossa vida para Ele, o nosso coração totalmente para Ele. Sabe de uma coisa sobre Jesus? Ele não aceita metades, Ele nos quer por inteiro. Amém? Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, você pode fazer isso sim nessa noite. E Ele vai cuidar de você. Amém? Vai fazer algo maravilhoso na sua vida.